Meus queridos alunos, é com muita satisfação que trago aqui uma questão do mais recente exame de admissão à pós-graduação da Escola Politécnica da USP. Esta prova, muito importante para quem quer fazer mestrado na área de engenharia mecânica e mecatrônica, ela trouxe essa questão que envolve aparentemente uma descrição bem detalhada. Inclusive, se falharmos na interpretação aqui e a descrição do problema, infelizmente ocorrerá falhas nos itens subsequentes. Então vamos primeiro representar esta situação aqui através de um croquis, onde temos aqui esse disco circular de centro C e raio 3A. O problema ainda fala que neste centro C há uma barra de extensão CD, a qual é unida em uma junta esférica que permite rotações no eixo vertical. E ela comenta ainda que o disco rola sobre um plano horizontal. Então aqui é o plano. Então o que ocorre é que esta junta que permite um movimento aqui de rotação, que é chamada de rotação de precessão, e à medida que essa rotação, se essa rotação é neste sentido, o disco ele vai rotacionar neste sentido aqui. Então, conforme eu comentei, este aqui é apenas um croquis. Vamos fazer agora um desenho realmente pormenorizado da situação, indicando claramente os componentes. Temos aqui um desenho mais profissa da situação, onde temos claramente aqui representadas as distâncias, os elementos, né? E o principal, muito importante, para a gente resolver em função dos vetores e seus respectivos diretores, seria os eixos x, y e z. Lembrando que os vetores diretores do eixo y é o j, do eixo z é o vetor k e do eixo x é o vetor i. Então, conforme estávamos conversando, à medida que nós temos essa precessão, temos um rolamento do disco nesse sentido. Então, vamos ter aqui no disco um vetor de rotação nesse sentido. Então, lembrando da representação vetorial aqui pela mão direita, temos aqui a rotação nesse sentido. Então, temos nosso polegar entrando para cá. Então, é um sentido contrário ao sentido de J. Então, nosso vetor vai ser menos ômega J. E a mesma coisa aqui. Temos a rotação. Nossos dedos estão nesse sentido. E nosso polegar vai ficar aqui. Então, temos aqui um vetor positivo, no sentido positivo do K. Então, o vetor ômega K. Para evitar a confusão, fizemos aqui ômega maiúsculo a rotação de precessão e o ômega minúsculo a rotação do disco. Então, no item B, o item A foi mais essa representação gráfica, e no item B entra a questão de cálculo mesmo. Ele quer saber quanto que vale a velocidade angular do disco de centro C. Então, ele quer saber especificamente do disco. Então, primeiro, este movimento é uma composição de rotações e ela é representada pelo vetor resultante, que é esse ômega resultante, que ele nada mais é do que a soma desses vetores. Então é a combinação, né, da rotação no eixo Y e da rotação no eixo K. Então temos aqui a representação. Mas aí, mesmo assim, a gente não consegue ainda determinar os valores aí das rotações individualmente. Mas para isso, a gente vai entrar agora num conceito importante, que é o eixo instantâneo de rotação. Então, o que vem a ser isso? Ele nada mais é do que um eixo no qual está contido o vetor resultante. Uma interpretação mais geométrica é a seguinte: esta rotação ela vai produzir um cone aqui de rotação, um espaço de rotação das partículas aqui do corpo sólido, e ela vai formar um espaço de rotação que é o chamado cone de rotação.
Este é o cone de rotação do disco. E aqui seria o cone de rotação da base da precessão. E o interessante é justamente isso. O eixo instantâneo de rotação está bem na intersecção desses cones de rotação. No caso desses dois cones de rotação vão formar um eixo, que é o eixo instantâneo de rotação, e neste eixo é que vai passar o nosso vetor ômega-r. Então agora ficou tranquilo para a gente calcular com base nessa definição. Então, para isto, vamos representar geometricamente aqui no nosso desenho aqui o nosso eixo instantâneo de rotação, que eu acabei de desenhar, mas aqui a gente vai fazer os cálculos, né? Então, o nosso eixo instantâneo de rotação vai estar aqui. Perceba que aqui forma um triângulo. E é um triângulo super manjado em trigonometria, né? Que a gente nem precisa fazer Pitágoras, dá para fazer de cabeça, que é o triângulo 3, 4 e 5. Então a hipotenusa aqui é 5A. Claro, quem quiser fazer a hipotenusa tal, mas é bom a gente já ter esses macetes aqui. A gente tem esse triângulo aqui e um ângulo θ. E esse vetor resultante, ele nada mais é do que a componente, que aqui na componente no eixo y vai ser o cosseno, então m do ômega-r cosseno θ, projeção aqui no eixo y, e aqui a projeção, que é o seno, no eixo z. Perceba que agora é contrário ao eixo z, então vai ser menos ômega-r seno θ, e aqui o K. E agora a gente pode igualar essas identidades. Então vamos fazer aqui que a gente tem então ômega-r cosseno θ J menos ômega-r seno θ K vai ser igual menos ômega J mais ômega K. Agora ficou simples, né? Vetormente nós podemos igualar essa expressão no vetor diretor J e igualar essa expressão no vetor diretor K. Então temos que ômega-r cosseno θ é igual a menos ômega, e o menos ômega-r seno θ igual a ômega maiúscula. Como estamos interessados somente na velocidade angular do disco, então a gente tem aqui que o nosso ômega vai ser menos ômega-r cosseno θ. Cosseno θ é cateto adjacente, 4A, sobre hipotenusa, 5A. Então vai ser menos 4/5 de ômega-r. Mas aí de onde tiramos o ômega-r? Dessa segunda expressão. Então a gente tem que ômega-r é o ômega maiúsculo menos dividido por seno de θ. O seno θ a gente sabe que é cateto oposto, 3A sobre a hipotenusa, 3A sobre 5A. Então vai ser menos 5 ômega sobre 3. Substituindo o ômega-r na nossa expressão, temos então que o nosso ômega vai ser 4/3 de ômega maiúsculo. Então temos aqui o valor expresso em função das grandezas que foi apresentada no problema.
Perceba que fora as dimensões, em função de A única grandeza que foi apresentada foi o ômega maiúsculo. Então temos aqui de forma bem coerente a representação em função literal aí da grandeza envolvida nos problemas. Um grande abraço, se gostaram, inscrevam-se no canal e dê um clique abaixo para conhecer o nosso curso preparatório ao exame de admissão na pós-graduação da Poli.